Oi, professora Graziela. Tudo bem, Júlia? Boa tarde. Boa tarde. Deixa só eu comentar, eu só colocar o comentário aqui, fixado, rapidinho. Uhum. Pronto. Sim. Então vamos lá, né, Júlia? Hoje Sim, é o nosso eu dia. vou começar me apresentando, né? Deixa eu só entrar mais gente, pra gente poder começar. Certo. Primeiramente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlia, eu sou aluna do Cowork IFMA. E hoje eu estou aqui com a professora Graziela Suzuki, a gente vai falar um pouco sobre hospitalidade em tempos de isolamento social. E é um prazer estar aqui tendo esse diálogo com a senhora. É muito importante conversar e ter esse diálogo, esse estudo, essa conversação com alguém que é engajado nesse conteúdo. Então, eu queria que a senhora se apresentasse para a gente poder começar o nosso bate-papo. Então, gente, boa tarde, né? Meu nome é Graziela Suzuki, como a Júlia já disse. Tudo bem, Júlia? Tudo. Sou professora do IFMA Campus Maracanã, né? Hoje estou como coordenadora do curso técnico em cozinha. Tenho formação em turismo e gastronomia, mestrado em administração. Estou terminando agora a minha terceira graduação, que é em licenciatura em formação pedagógica, né, para complementar as minhas formações de situação de bacharel, agora para realmente ter a licenciatura que nos torna professores, né? E aí eu aproveito também esse momento para fazer uns agradecimentos, agradecer as minhas três amigas, né? A Bruna, a Nívia e a Vivian, que são professoras do IFMA também, são excelentes professoras e amigas, e elas que me colocaram aqui nessa situação de conversar com você sobre um tema que eu penso ser muito importante para esse momento que a gente está vivendo. E como colocou meu esposo aqui, além de tudo isso, ainda sou mãe do Lucas e da Valentina. Obrigada, pessoal, quem está aí, obrigada. Vai lá, Julinha. Então, professora, já que o nosso tema é em relação à hospitalidade, a senhora poderia começar falando um pouco sobre o conceito dessa palavra, o que que ela significa, o que que ela representa, antes do período pandemia, a gente pode dizer assim. Então, quando as meninas me convidaram, né, para vir participar desse momento importante, dessa segunda semana do coworking, e elas me deixaram muito à vontade, só colocaram que talvez seria interessante trabalhar sobre a hospitalidade. E aí, a gente conversando, eu sugeri essa questão da hospitalidade em tempos de isolamento social, porque acaba sendo um momento em que as pessoas talvez não reflitam muito sobre esse conceito, né, de hospitalidade relacionado ao isolamento, já que a gente sempre pensa em hospitalidade como um momento de interação. Então, quando a gente pensa em hospitalidade, né, uma das referências maiores que a gente tem são as teorias da dádiva. Né? E quando a gente está pensando nessa questão da teoria da dádiva, ela tem como base o dar, receber e o retribuir. Mas o que é isso, professora? O que é isso? Essa questão dessa relação é quando eu dou algo para alguém de pronto, a minha atenção, meu carinho, eu recebo alguém de braços abertos, né? E essa pessoa recebe isso de braços abertos, toda a minha atenção, todo o meu carinho, todo o meu tempo, e eu retribuo o que eu estou recebendo. Então, a gente pode, quando a gente pensa em hospitalidade, a gente tem que pensar para além das relações de mercado. Porque hoje, como eu sou formada em turismo, eu posso falar, o turismo é uma das
das relações sociais que mais se apodera, né, desse conceito de hospitalidade, tanto o turismo como a questão da hotelaria, né? São ambientes que ficam preocupados em sempre receber bem, em tratar bem, em tentar cativar o seu cliente, né? Só que essas relações da hospitalidade, elas estão para além desse momento que a gente está vivendo agora, estão para além dessa questão da gente pensar em mercado somente. Nós gostamos de ser bem recebidos em qualquer lugar, né? Quando a gente se conheceu, você me conhecia, eu não te conhecia, mas a gente precisava ter uma interação e fluiu. Por quê? Porque eu te dei, você recebeu, me retribuiu e hoje eu já considero como se a gente tivesse uma boa relação, como se a gente se encontrar só vai faltar o abraço, porque o isolamento social ele não nos permite fazer isso agora, né? E aí eu fiquei pensando, gente, como eu posso pensar em hospitalidade, falar em hospitalidade nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo, sem demonstrar um carinho com esse evento que está me recebendo? E aí eu fiquei pensando, e eu resolvi fazer assim, ó. Como eu posso ser hospitaleira com coworking? Trazendo eles para perto de mim. De maneira física? Não, mas num singela homenagem. Então, assim, a hospitalidade, ela está em pequenos atos, claro que nos grandes também, mas de pequenas formas você consegue demonstrar para as pessoas que você está dando, está recebendo e está retribuindo. Isso nos leva a pensar em quê? Na questão do preparar o ambiente. Ora, eu não posso vir participar de algo de qualquer jeito. A partir do momento em que eu fui convidada, eu preciso me preparar para estar aqui. Eu preciso mostrar que eu estou feliz de estar participando disso com vocês e da mesma forma vocês retribuindo o momento que a gente está vivendo, se preparando para me receber. Isso tudo faz parte da hospitalidade, né? A gente precisa pensar nessa questão, e é essa provocação dessa live, da gente pensar que nós estamos num novo momento. E esse momento que a gente está vivendo agora é um momento em que nós vamos ter que rever as nossas formas de ser hospitaleiro. Tá? Nós vamos ter que repensar como que eu vou demonstrar para alguém que é importante para mim, para alguém que eu quero trazer para perto de mim, mas eu não posso fazer exatamente da forma como eu fazia antes. E é aí que entra toda essa questão, né? A gente precisa pensar... Ô, Júlia, pode falar. Não, pode continuar. A gente precisa pensar na questão do acolhimento. Como que eu vou acolher alguém sem estar perto dessa pessoa? Como a gente está fazendo agora, né? Como a gente está se acolhendo, né? Como o evento me acolheu e eu acolhi o evento. A gente não está fisicamente juntos, mas nós estamos aqui através de uma rede social acolhendo uns aos outros. E é essa nova forma de acolhimento que a gente precisa pensar. Então, quando a gente está falando em hospitalidade, a gente tem, na teoria, né, algumas colocações. A gente tem a hospitalidade voluntária, que é aquela que acontece espontaneamente, né? Às vezes você está em algum lugar, num momento difícil, vem uma pessoa e te oferece a mão, né? Te oferece ajuda. Você está com fome, você aceita um prato de comida, você aceita uma água, você não tem onde passar a noite, você quer ficar na minha casa. Essa é a questão do voluntário, um acolhimento, né? Uma hospitalidade que não tem um fim mercadológico por trás, é porque você é uma pessoa que gosta de acolher as outras. Aí a gente tem a hospitalidade profissional, que já é essa que envolve mais o mercado, né? A questão do turismo, a questão da hotelaria. Não é uma coisa que acontece naturalmente, e sim algo que é pensado para agradar o cliente. É algo que é pensado para se manter
um relacionamento de preferência de longo prazo entre as pessoas, né? Porque quando a gente está pensando numa hospitalidade profissional, a gente está pensando na forma de tentar manter relacionamentos, né? Eu preciso que o meu cliente continue consumindo o meu produto. Eu preciso que o meu cliente queira voltar ao meu estabelecimento. Então, essa é a questão da hospitalidade profissional. Quando a gente entra numa loja, né? E você tem um atendente que te atende com um sorriso largo, que tem calma, que tem paciência, que respeita o seu espaço, né? Aquele atendente que te deixa à vontade, você quer ficar nesse lugar. Agora, quando a gente está em um ambiente em que você entra e a coisa é forçada, né? E a coisa a pessoa não te deixa à vontade, ela está o tempo inteiro em cima de você, esse não é o tipo de hospitalidade, de recepção que a gente gostaria. Para estudar para esse momento aqui, eu vi a live de um rapaz que ele fala muito sobre o marketing voltado a restaurante, né? E aí ele falando que a gente precisa pensar na hospitalidade profissional, já em que sentido? Deixa eu ver se melhora. Para mim ainda está com um pouco... Melhorou? Eu ainda assim... A microfone, vamos ver. A gente pensa... ele falou que ele foi em um restaurante onde, a partir do momento em que ele entrou, todo mundo percebeu que ele estava lá. E para ele isso fez muita diferença, né? Quando ele entrou e todo mundo disse bom dia, seja bem-vindo. Quando ele estava saindo, todo mundo disse obrigada, sua presença é muito importante para nós. Isso tudo fez com que ele se sentisse bem recebido, que faz parte desse conceito de hospitalidade. O bem receber é saber lidar com as pessoas, com as diferenças das pessoas, saber respeitar as diferenças, né, dos grupos, dos públicos e conseguir se colocar de uma maneira hospitaleira. Exatamente, professora. E já que a senhora deu um breve conceito sobre hospitalidade, a pergunta primordial, acho que dessa nossa conversa, é justamente essa. Como bem receber sem receber fisicamente? Isso aí é que é a questão, né, Julinha? Mas só para complementar, a gente tem a questão da hospitalidade, a questão espacial, né? E quando a gente busca esse conceito dentro de hospitalidade, antigamente ele se apresentava como urbano e rural e finalizava aí. E esse vai ser o gancho da tua pergunta. Porque hoje, quando a gente pensa, né, em uma hospitalidade espacial, a gente não pode só fechar em espaço urbano, espaço rural, né, entre as pessoas. A gente precisa pensar que hoje existe o espaço tecnológico, que é esse que a gente está usando. Tá? Então, quando a gente pensa em hospitalidade espacial, ela saiu, ela passou para além do físico. Agora, ela exige que a gente pense de forma a entender essas relações que vão estar acontecendo nesse momento, né? E para isso, a gente precisa pensar como eu vou bem receber sem estar recebendo fisicamente. Júlia, essa é uma pergunta que ela vai precisar de muita reflexão e eu não vou ter uma resposta pronta para esse primeiro diálogo nosso, né? O que a gente precisa pensar, o que se vai ter aqui é uma provocação na academia, né? A gente precisa provocar que as pessoas comecem a pensar nessa nova realidade, porque nós fomos tentando construir isso, nós fomos levados a construir isso de maneira lenta. Só que a pandemia ela veio e abruptamente nos jogou nessa realidade. E como tudo que está acontecendo é muito novo, né? A gente precisa pensar em como essas relações vão se dar. O fato é que, por exemplo, a gente sempre quando recebeu alguém,
nós buscávamos oferecer um diferencial que sempre tem. Comida, né? Eu vou receber alguém e eu penso, o que que eu vou servir para essa pessoa? Não é assim? Aí eu vou preparar, Sim. eu busco saber se a pessoa tem alguma alergia, se não tem, qual é a preferência, tal, e eu vou me preparar para receber essa pessoa quando é fisicamente. Que tipo de música ela gosta, que tipo de ambiente. É mais ou menos, fazendo um paralelo, o, o menino ou a menina quando quer conquistar alguém. Não é assim? Você sempre Sim. busca saber o que que essa pessoa gosta, o que vai deixar ela feliz, o que vai deixar ela satisfeita. Só que nesse espaço, a gente não tem mais como fazer desta forma. Então, o que seria que a gente conseguiria fazer para ser hospitaleiro pelos meios digitais? São as reflexões que a gente tem que fazer, que a gente tem que pensar. Sim. Nisso entra a questão da inovação, né? Exatamente. Nós vamos passar por um momento de muita inovação e as pessoas que saírem na frente, elas vão conseguir, elas vão conseguir ganhar um mercado incrível. Eu estou falando muito no sentido de mercado por conta do papel, né, do coworking, né, que é uma visão mais empreendedora da coisa. Então, eu penso que os alunos que conseguirem, né, juntamente com seus orientadores, pensar nessa relação, em como ela vai se dar, em como melhorar essa relação, a gente vai conseguir, vocês, né, com esse papel, vão conseguir atingir uma resposta e uma fatia de mercado gigantesca, porque não tem. O bem receber, o bom receber, ele é a hospitalidade, dentro do seu conceito, ela existe há muito tempo, né? Desde os primórdios, o homem, quando ele entende que ele precisa do outro para viver, que essa relação entre as pessoas são a base da interação, ele começa a ser hospitaleiro, ele começa a querer compartilhar. Ser hospitaleiro é compartilhar, né? Às vezes eu tenho pouco, mas o que eu tenho eu divido com você, porque lá na frente você vai compartilhar comigo. Então eu penso que uma das possibilidades, né? Uma das pernas que a gente pode construir em cima dessa reflexão é o tempo. E existem teóricos que dizem que a coisa mais cara que a gente tem na vida é o nosso tempo. Então, quando a gente pensa em hospitalidade em meios digitais, no momento de isolamento social, a pessoa ela está te dando o que ela tem de mais caro. É o tempo, é a atenção, é estar de fato, compreender, entender, discutir, compartilhar, estar com você. Que não seja de uma forma física, mas que seja de uma forma online, né? Eu não tô te pegando, você não está me pegando, mas a gente está interagindo ao mesmo tempo, juntas, né? Então, essa reflexão é que a gente vai precisar pensar assim, e a gente tem que retribuir. Alguém está disponibilizando para mim o que ele tem de mais caro, que é o seu tempo. Porque hoje, na vida que a gente leva, na forma de vida que a gente tem, tudo é muito rápido agora. A gente não tem muito tempo para ficar, né, parado, pensando. Infelizmente, apesar de existir a questão do ócio criativo, né, o tempo de você ficar livre para desenvolver o seu lado criativo. Hoje, a sociedade, ela cobra da gente essa relação muito intensa, né? De muito, de tudo. Então, quando alguém pode disponibilizar o seu tempo, a gente tem que pensar que isso sim é um ato hospitaleiro dessa pessoa, de poder trocar essas ideias com a gente, tá? Tá. Professora, uma coisa interessante é que a gente até tinha conversado antes, que eu havia lhe dito, a questão do bem receber, já que o conceito simplificado da hospitalidade é o bem receber.
desde muito pequeno, a gente sempre é engajado a bem receber as pessoas que vêm de fora, os nossos parentes que vêm visitar a nossa casa, a questão da comida, da alergia, como a senhora bem falou. E acho que esse momento, né, de isolamento social é o mais difícil, principalmente para nós que somos brasileiros, porque nós somos um povo muito caloroso, a gente bem recebe com um abraço, a gente gosta de beijar, de apertar a mão. Isso não vai ser possível. Então, já que a gente não pode receber alguém em casa, já que a gente não pode oferecer esse carinho, essa aproximação para outra pessoa, indo na casa dela, como fazer isso quando a gente sai para um lugar que é essencial e a gente encontra alguém na rua e a gente quer demonstrar essa afeição e esse carinho? Julinha, assim, nós, povo brasileiro, né, a gente tem essa questão toda de querer estar próximo, de querer abraçar. Os meus alunos, eu tenho alguns que eu acho que estão aí, eles sabem que eu tenho essa. Eu particularmente, tenho muito essa relação de tato. Eu gosto do abraço, eu gosto de sentir as pessoas. E para mim, desse momento que a gente está vivendo, esse é um dos piores resultados que se tem dessa questão de isolamento social, de não contato. Tá? Então, assim, se eu encontro alguém que eu gosto muito, eu tenho certeza que essa pessoa vai entender a minha reação por não abraçá-la. Porque principalmente a pessoa que me conhece, ela sabe que eu gosto de abraçar. Então, se ela vê que eu não estou indo abraçá-la, que eu não estou estendendo a mão para cumprimentar, aquilo está me doendo mais do que o fato de ter. Eu preferia não ter encontrado para não passar por isso. Mas a gente precisa que todas as pessoas tenham claro que isso é um momento que a gente está passando. E que, enquanto ser humano, nós precisamos entender que o não tato não significa menos alegria em encontrar alguém. Não é verdade? Nós vamos ter que pensar novas formas de demonstrar como estar com alguém é importante para nós, né? Hoje eu estou muito adepta ao sorriso, né? Porque, assim, se eu estou numa distância segura de alguém, e vou falar, por exemplo, a filhinha da minha vizinha, que às vezes a gente encontra, eu estou dentro de casa, ela está fora. Mas quando ela me olha, eu automaticamente retribuo com um sorriso para ela. Eu não vou poder abraçar, não vou poder sair para dar uma. Mas ela sabe que eu estou feliz em ver. Aí a gente pensa, mas e na rua tem a máscara? Realmente, tem a máscara. Mas a gente tem o olhar. Quando a gente sorri, o nosso olhar ele muda automaticamente. Não é assim? Eu tô séria. Quando eu vou sorrir, meu olho, que é pequenininho, ele quase some. Então a pessoa sabe que eu tô tendo uma reação. E não é o corpo fala? Não existe isso? Na psicanálise eles estudam que o corpo fala. Então, a forma como a gente vai manifestar essa alegria, esse prazer, essa questão de estar juntos, vão ser outras. Às vezes, bater palma, eu te vejo, poxa, Júlia, que bacana. Então, eu estou demonstrando a alegria de te encontrar. Igual alguém aqui colocou, eu uso óculos escuro. Bom, à noite eu acho que não, né? À noite dá para você sorrir com os olhos. Mas você pode bater palma, você pode encostar as suas mãos e fazer, olha, estou muito feliz em te ver. Então a gente vai ter que buscar novas formas de se expressar, né? Várias. Mas a gente vai ter que se reinventar nesse momento. Professora, e já nesse engajamento de reinventar, como ficam a questão da hospitalidade no início do negócio, já que a gente tem em mente que o isolamento social vai se perdurar aí por muito tempo? Início do negócio, qualquer negócio? Exato. Então, como a gente já começou na nossa conversa, né, vai ter que se reinventar a questão da hospitalidade para esse momento. Mas, Júlia, tudo vai depender do negócio. É um momento que realmente para empreender a pessoa ela vai ter que ser muito criativa, porque os novos negócios que vão surgir durante esse período,
eles vão ter que surgir de uma maneira totalmente inovadora, de pensar realmente fora da caixinha. Porque se a gente parar para analisar, no geral, existe meio que uma receita de bolo, assim, né? Para quem não é muito inovador, você tem algumas linhas de pensamento que atendem, né? Quando eu começo, eu divulgo, eu faço que as pessoas falem bem, as pessoas falando bem para outras pessoas, assim eu vou multiplicando as pessoas dentro do meu negócio e eu vou dando visibilidade, a minha marca tem que aparecer, assim as pessoas vão reconhecer, não é assim que a gente vai pensando no negócio? Então, nesse momento, para mim, a coisa que a pessoa mais tem que deixar clara, se ela for empreender, são as práticas de higiene sanitária e saúde. Como que eu vou manter o meu negócio seguro? Como que eu estou mantendo você dentro do meu negócio seguro? Entendeu? Porque enquanto a gente não mudar, não deixar claro para as pessoas, por exemplo, existem estudos que demonstram que ar-condicionado é uma das formas que mais se tem, né, onde fica o vírus ali. Mais tempo tem o vírus guardado e tal, e pode multiplicar a contaminação. Como que as pessoas vão para o shopping? Que é um ambiente totalmente fechado no ar-condicionado. É um ato de multiplicação do vírus, né, de espalhar o vírus gigantesco, porque o ar-condicionado ali. Quem me convence de quanto em quanto tempo esse ar-condicionado ele é higienizado de forma a conseguir combater o vírus? Então, são esses tipos de reflexões. Se alguém for abrir um ambiente hoje, eu tenho que saber que é aberto. Se for um ambiente fechado, no ar-condicionado, dificilmente eu vou conseguir, eu vou me sentir segura de ir lá. Então, se a pessoa falar, olha, vamos colocar que seja um restaurante. O nosso restaurante, a área é totalmente aberta, com ventilação, né? Nós preferimos não usar ar-condicionado, embaixo de árvores, enfim, né? Álcool gel, todas essas questões. Isso vai fazer até eu refletir, poxa, lá, dentro das normas de saúde que a gente tem, a gente consegue, esse lugar está seguindo. Então, ao meu ver, é pensar hoje, o grande diferencial no empreendimento novo é pensar em como eu vou manter o meu cliente e os meus colaboradores, porque se eu não pensar na minha equipe, como eu vou pensar no próximo? Verdade. Entendeu? Então eu tenho que pensar na minha equipe, eu tenho que pensar nas pessoas que eu vou receber, eu tenho que pensar em todos os stakeholders que a gente tem, né, que auxiliam a gente nesse processo para conseguir ter um ambiente seguro, senão a gente vai ficar numa situação difícil. Eu penso que é bem difícil conseguir se sustentar. Professora, aproveitando essa parte de negócio, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: ser hospitaleiro pode cativar o cliente, certo? Certo. Essa é a pergunta. Queria que a senhora falasse, queria que a senhora falasse um pouco Entendi. sobre isso. Certo, não, a colocação está certíssima, né? Às vezes você vai num lugar. Eu fui tentar, né? A gente ficou em casa aí mais de 100 dias, eu estava sem sair, nada, e hoje fui tentar. Gente, eu vou participar de uma live, então eu preciso dar uma melhoradinha aqui no rosto e tal. E aí eu fui em 2 lugares. No primeiro lugar que eu fui, então, era um lugar aberto, ventilado e tal, mas a pessoa não me atendeu. Eu entrei no estabelecimento, que ficou fechado por vários dias. Você entra como cliente no estabelecimento, tinham 6 atendentes, ninguém veio falar comigo, nada. Aí eu fui atrás, perguntei, e a moça falou que não podia me vender. Porque estava proibido e não podia me vender. E aí eu fui no outro lugar e aí já foi outro atendimento. A pessoa foi extremamente hospitaleira, me deixou super à vontade, tirou todas as minhas dúvidas, já que diferente da Bruna, eu não sou uma especialista em maquiagem, né? E a pessoa me ajudou muito, assim, e eu saí de lá super satisfeita. Então, qual é a possibilidade de eu voltar no primeiro lugar? 0. Porque toda vez que eu pensar em algo desse tipo, eu vou querer voltar onde eu fui bem atendida, onde a pessoa foi hospitaleira comigo. Lembrando que esse é uma hospitalidade profissional, né? A pessoa ali, ela foi
foi capacitada para fazer esse tipo de serviço, e eu posso dizer que foi muito bem capacitada. Sim. Então, professora, pode continuar o seu enredo. Nós não temos mais perguntas até o presente momento. Certo. Então, voltando aqui a gente falar da questão oh, gente, peraí. Voltando dessa questão de falar de bem receber dentro das redes sociais, né? Da forma de ser hospitaleiro, a gente tem passado por muitas reuniões online, por exemplo. Né? A gente sempre tem, quando você está numa reunião presencial, que você está trabalhando com um grupo de pessoas, você tem uma série de etiquetas a ser seguidas. E hoje a gente precisa pensar nas etiquetas do meio eletrônico. Por exemplo, é muito comum, às vezes, você está numa reunião e aí você vê as pessoas com o microfone aberto. E aí tem alguém fazendo uma apresentação que está concentrado, e aí aquele microfone que está aberto, ele acaba causando uma interrupção na apresentação da pessoa. Então, eu já posso dizer que é falta de etiqueta durante uma reunião ou durante uma webconferência, ou seja lá como for o ambiente que você está com várias pessoas, né? Você está dentro do... Você conseguir deixar o microfone ligado. Porque isso vai fazer com que você acabe por criar um constrangimento no meio desse ambiente. Ou no chat, né? A pessoa começar a bater papos paralelos no chat de uma reunião. Qual é a sensação que isso dá? O que isso passa? Que você não está prestando atenção no que está sendo apresentado. E sim, você está levando uma conversa paralela para além do que está sendo ali explicitado. Então, se você quer conversar paralelamente, não fique nesse ambiente. Saia. Chame a pessoa no privado e conversa com ela depois. Mas o tema da reunião ele tem que ser respeitado. Então, a gente vai ter que criar regras de etiqueta para conseguir ter a hospitalidade nesse meio, dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo, né? Outra coisa que que a gente precisa pensar é que a hospitalidade como mercado, como profissional, um ambiente que está se adequando muito a isso é o ambiente hospitalar, né? A gente sabe que os hospitais e os profissionais dessa área de hospital, eles tiveram que passar por essa adaptação de uma maneira muito abrupta, foi tudo muito rápido, né? E aí, eu estava vendo isso, eu achei bem interessante, lá em São Paulo, nos hospitais de campanha, o funcionário ele está de máscara, né, com todos os aparatos de segurança, mas ele usa um crachá grande, onde ele tem a foto. O que isso faz você perceber? Por mais que você não esteja me vendo, você sabe quem eu sou. E isso é uma atitude hospitaleira, né? Porque antes você via a cara do médico, a cara do enfermeiro, né? Você via o rosto do técnico de enfermagem, de todas as pessoas que estavam ali envolvidas no seu bem-estar. E quando você começa a pensar que esse equipamento de segurança ele pode causar um transtorno e pensar soluções para isso, isso é pensar fora da caixinha. Então, eu achei isso muito legal, assim. Você não pode estar me vendo, mas você sabe quem eu sou, a partir do momento em que você consegue me visualizar por uma imagem, né? Por algo que foi colocado ali para pensar nesse contexto. E outra questão da hospitalidade também, que para mim é uma provocação, a gastronomia e o turismo, a gente sabe que são espaços que são pensados, né, para trabalhar com hospitalidade diretamente, né? Quem trabalha com restaurante sabe que se você não tiver um bem receber no seu espaço, no seu estabelecimento, isso pesa negativamente para o sucesso do seu negócio. No turismo, né, o cliente, quando você sai, que você viaja, você quer ter tudo menos trabalho. Essa é a filosofia do turista. Eu não quero me preocupar, eu quero entrar e chegar e tá tudo bem. Então, quanto mais
acolhedor, quanto menos trabalho você me der, melhor para mim. Então, esses dois a gente já sabe como funcionam. Mas eu estava vendo, tem o professor Leandro Brusadinho, é um professor lá da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, foi meu professor na época que eu formei, e ele trabalha muito com essa questão da hospitalidade, e eu estava, há um tempo atrás, vendo uma entrevista dele, onde ele provoca a hospitalidade nas escolas, né? Como trabalhar a questão da hospitalidade escolar? A gente não tem muito essa reflexão. Mas agora, com esse, pensa só, nossas crianças, os nossos alunos, né? A gente está aqui com eles, todo mundo longe do ambiente. Você está longe do seu campus, eu estou longe do meu. E quando a gente voltar, uma hora a gente vai voltar para esse ambiente. Não sei se breve, eu acredito que ainda vai demorar um tempo. Como que nós vamos receber todos? Servidores, alunos, colaboradores. Como que vai ser esse retorno? Porque a saída foi um rompimento. Desligou. Você tem que ir para sua casa e ficar lá. Na hora que for voltar, o que a gente vai precisar para bem receber essas pessoas de volta? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Sabe? Quando as aulas voltarem, como que vai ser? Já vai entrar para dentro da sala de aula e começar a ter aula? Parou de onde parou? Não, a gente precisa refletir. Eu imagino que vocês, todos os alunos, nós professores e vocês alunos, a gente tem uma necessidade de encontrar com os nossos colegas de escola, né? De instituto. A gente quer conversar, a gente quer saber se a pessoa está bem, vocês querem conversar com os amigos de vocês, tá tudo bem? Então, quando vocês entrarem na sala, que vocês reunirem o grupo, automaticamente está todo mundo ansioso por esse momento. Como é que um professor vai entrar na sala e conteúdo? A aula é isso, continua nisso, nananana. Então, a gente precisa ter, pensar como que a gente vai proporcionar aos nossos alunos esse momento de interação depois desse isolamento social. Ah, nós vamos para aula remota. Ok, nós vamos para aula remota. Como nós vamos ser hospitaleiros com esses alunos nessa conjuntura de aula remota? Porque isso é novo para mim, é novo para eles. Como que eu vou receber e como que eu vou adaptar esses alunos nesse novo ambiente, que a gente já acabou falando lá no início, que tinha, né, a questão geográfica da hospitalidade entre urbano e rural, mas agora tem o ambiente tecnológico. Eu não posso partir de uma reflexão de que tudo já está certo, essa pessoa já sabe do que se trata e ela já está incluída nesse contexto. Não vai funcionar dessa forma. Então, essas são reflexões que a gente precisa ter para conseguir chegar, né, no melhor, no bem receber dentro desse olhar novo que a gente está vivendo. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a gente falou sobre hospitalidade, acabou falando sobre esses outros exemplos, mas a questão do isolamento social, né? A gente sabe que a gente está vivendo isso, né? O isolamento social que a gente tem é um isolamento físico, não é isso? Eu me fecho dentro da minha casa, você se fecha dentro da sua, e assim, cada um dentro do seu espaço físico. Mas a gente continua tendo uma aproximação por meios eletrônicos, que é isso que a gente está tendo aqui, nós duas e as pessoas que estão dialogando, né, sobre o assunto aí, com as perguntas e as colocações. Então, é um isolamento social, mas ele não é integral. Você consegue interagir com alguém. É o suficiente para nós que somos calorosos? Não. Mas entre esse e nada, ainda bem que existe esse. Não é? E aí é isso que a gente tem que pensar. Como deixar claro para as pessoas que bom que a gente tem esse. Que bom que eu posso te ver. Que bom que eu posso te ouvir. Porque esse isolamento social, ele traz umas questões para nós que são muito complicadas, né? Essa questão do impacto, da ansiedade, como que a gente vai lidando com isso. A gente... Aqui em São Luís, pelo menos, muitos dos espaços já estão voltando,
a serem liberados, mas eu ainda não sei como que isso, o que isso vai impactar no futuro. Esse isolamento social, né? Eu estava olhando algumas teorias, ele pode ser forçado ou voluntário. A gente acabou tendo um forçado, você não podia sair, né? Fecha a porta dos estabelecimentos, porque as pessoas não podem sair, elas têm que ficar em casa, né? E aí e agora, nesse contexto que a gente está vivendo, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas do forçado você passa a ter o voluntário, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa. E esse é o isolamento social voluntário, onde a minha consciência e a minha condição, porque a gente sabe que nem todo mundo tem a condição, principalmente financeira, de ficar em casa, vai me levar a refletir e dizer, ó, pela segurança da maioria eu vou continuar em casa, né? Mas a gente precisa pensar que esse isolamento social, ele não é 100%. O lockdown, como o Jean Carlos colocou aqui, ele é o mais forçado de todos, né? Porque é quando você não pode sair de casa, você pode sair de casa 2 dias para ir ao supermercado e voltar, para ir à farmácia e voltar. Ele te deixa muito mais rígido, né? Eu não sei se a gente vai precisar passar por isso de novo, porque muita coisa está voltando a funcionar e a gente não. Eu, pelo menos aqui em São Luís, não tenho visto uma preocupação em, de fato, tentar manter o isolamento voluntário, né? Eu vejo que as pessoas elas estão se sentindo muito à vontade em sair. Mas a gente tem essa aproximação eletrônica. Você consegue matar a saudade, nem que seja um pouquinho, dessa forma. Você pega um telefone, você liga, você manda uma mensagem, você faz uma chamada de vídeo, e isso ajuda a gente a manter esse novo contexto. E como ser hospitaleiro dentro desse novo contexto são as novas aprendizagens que a gente vai ter para o futuro. Até no negócio. Eu acredito que muito dos negócios que antes não faziam delivery, agora vão fazer. Vão se manter fazendo. Eu acredito que muitos dos negócios, né, que antes tinham determinadas características, eles passaram por uma transformação e agora eles vão vir de uma maneira a se reinventar. Vamos ter novos aprendizados bem breve na relação da hospitalidade e em relação a esse distanciamento que a gente está vivendo. Professora, estava lembrando, só voltando um pouquinho na conversa da questão da hospitalidade no ambiente escolar, a senhora falou uma coisa muito interessante, porque os professores, pelo menos do IFMA, a gente que tem essa convivência, eu da área de mecânica, por exemplo, os professores sempre falam, se prepare para você, caso você não tenha uma chave tal para fazer esse atendimento, se prepare para você caso você não tenha esse equipamento para fazer, dá um jeito. Eles sempre preparam a gente caso a gente não tenha as armas que necessariamente precisam ser usadas. E é uma coisa que intriga muito a gente, porque realmente ninguém avisou que, de repente, a gente teria que se distanciar das pessoas, a gente teria que sair daquele meio onde, ao mesmo tempo que a gente tem aula, a gente conversa, a gente brinca. E é uma coisa que tem sido muito difícil, porque as pessoas nunca prepararam a gente para ficar em casa, né? Nunca. Acho que talvez também sejam esse problema do pessoal aqui de São Luís, que a gente tem algumas pessoas que até falam, o lockdown funcionou porque você foi obrigado a ficar em casa, as pessoas estão achando que o vírus já foi embora, e que o isolamento não é mais necessário, sendo que, na verdade, ele é mais necessário do que nunca. Então, uma coisa que a gente tem que repensar e que foi muito interessante a senhora ter comentado sobre isso. Sim, eu imagino, assim, entende assim, no geral, eu penso que na vida, ninguém foi preparado para ficar em casa, né? São poucas as pessoas que têm a opção de ficar em casa. E para mim, são as pessoas do grupo A, né? Que a gente pode colocar dentro da escala que se criou de condição financeira das pessoas. Esse público A
Ele pode escolher se vai ficar em casa ou se vai trabalhar, por exemplo, Roberto Justus da vida, que aparece lá no iate, plena terça-feira, tudo bem para ele, né? Dentro da realidade dele. Então a gente sempre foi educado para sair de casa, para ir trabalhar, para conquistar, para batalhar, para aprender a resolver, né? E agora a gente precisa ficar pensando e refletindo e construindo tudo isso dentro de casa. E é extremamente estressante. Porque eu posso falar da minha experiência, assim, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 8 e eu tenho uma menina que acabou de fazer 6 anos. E como eles nunca tiveram a gente tanto tempo, a minha e meu esposo, tanto tempo disponível para eles, eles estão com uma sobrecarga de atenção que eles nunca tiveram. E ao mesmo tempo a gente está sobrecarregado de dar essa atenção nesse volume. Então, eu ainda tenho que trabalhar, porque as coisas estão acontecendo. A gente não tá, as pessoas não estão em casa maratonando série, né? Como tem gente que diz aí. Eu não assisti nenhuma série nesses 100 dias, porque a gente está o tempo inteiro ali trabalhando, produzindo. A gente tem que pensar na volta de vocês, na nossa, na dos nossos colegas, como isso vai ser, como é que isso vai se dar. A cada dia, no contexto político que a gente vive, é uma novidade, é uma informação nova, é uma nova portaria que sai, é um novo decreto. Então, enquanto você está se adaptando a algo, aí vem e muda novamente. Aí você tem que se readequar, né? Porque nós que falando do serviço público, né? Nós que somos do serviço público, existem regras que a gente tem que ir se adaptando a todo momento. E a cada momento surge uma regra nova. Então, aquilo que você pensou já não cabe mais, porque surgiu outra regra nova. Aí o ministro que era ministro não está mais. Aí surge um novo ministro, que tem uma nova cabeça, que tem uma nova possibilidade. Então, isso tudo vai gerando um estresse e uma ansiedade tremenda em todo mundo. Então, a gente precisa pensar, sim, nesse retorno escolar. A gente precisa pensar em qual tempo vai ser necessário para essa adaptação de todos os envolvidos. E quando eu falo todos, são os alunos, são os professores, são os técnicos, mas são os pais dos nossos alunos, são os maridos das nossas alunas, são todas as pessoas, porque isso vem uma coisa ligada à outra. Se você está estressada dentro da sua casa, consequentemente, sua mãe, seu pai, seus irmãos, eles vão estar sentindo o seu estresse. Porque vai sobrar para eles. Você está dentro de casa, né? Assim, vai ter uma hora que vai respingar um pouquinho neles. E da mesma forma eles com você. Então, isso tudo, a gente tem que lembrar que a hospitalidade, ela não é só para os de fora. Ela é entre a gente. Eu preciso lembrar que o meu esposo, ele precisa receber de mim uma atenção onde ele não se está tão sobrecarregado, e ele da mesma forma comigo, e assim tentar entender os meus filhos, fazer com que eles entendam. Isso eu estou colocando no meu contexto, e cada um pode jogar no contexto em que está vivendo. A gente precisa entender que ser atencioso, ser hospitaleiro, ter o acolhimento no momento de distanciamento social, não é só para os outros, é com a gente mesmo. É com quem está próximo e com quem está distante. A gente vive dessa relação, a gente vive de relacionamentos, né? Então, se a gente não pensar nesse contexto, em como eu posso manter uma relação com quem está longe e com quem está perto saudável, a gente não vai conseguir ter estrutura para seguir em frente, para passar por cima desse momento que a gente está vivendo agora. Então, penso que são reflexões, o que a gente está fazendo aqui, Júlia, são reflexões, né, que precisavam, que, ao meu ver, elas precisavam ser colocadas. Como eu te disse, a gente não vai ter uma resposta pronta, mas um conjunto de possibilidades para que as pessoas comecem a refletir, a pensar nesse contexto, assim, o que é hospitalidade, o que o isolamento social fez com as pessoas, como que podemos lidar com isso, como podemos lidar com a etiqueta nos meios eletrônicos, como eu posso ser hospitaleira com alguém que eu não estou recebendo fisicamente, mas que está ao vivo comigo, né? Então, eu continuo tendo que preparar o ambiente, eu continuo tendo que estar preparada para conversar com essa pessoa, eu preciso demonstrar
que a minha atenção está voltada para esse momento, né? E que esse momento é importante, porque às vezes você liga para alguém, mas você faz tudo, menos dar atenção para aquela pessoa. É a mesma coisa que não está falando com ela. Não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes você liga para alguém porque você quer conversar, e aí a pessoa tá ocupada, mas ela não te diz que está ocupada, e aí ela começa a conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, e você fica sem atenção. Então, dar atenção para alguém é ser hospitaleiro. O tempo, né? Foi o que a gente começou, a questão do tempo. Eu preciso ter tempo para ser hospitaleira quando eu estou isolada. Professora, a gente está falando sobre ser hospitaleiro, sobre bem receber os outros. Como a gente poderia ser hospitaleiro e bem receber a si mesmo? Porque a gente sabe que como não foi uma coisa planejada, ninguém ensinou a gente a ficar em casa, como que eu consigo lidar com o meu bem receber em relação às coisas que estão acontecendo, sobre ser produtivo, sobre, por exemplo, cuidar da casa, ajudar em tudo que eu preciso fazer, como ser hospitaleiro comigo? Julinha, essa pergunta foi ótima. E aí eu tenho uma amiga psicóloga, a Vanusa Cantanhede, e eu vi uma live dela recente, e ela fez uma fala que eu achei assim fantástica. Antes de tudo, você precisa pensar em você. Então, como é que eu vou estar preparado para lidar com tudo isso se eu não tiver um tempo para mim? Eu preciso tirar um espaço, eu preciso tirar um tempo, eu preciso descansar, e eu preciso dizer para as pessoas que eu preciso disso. Porque se você não se colocar, ninguém vai saber. E quanto mais proativo você for, mais as pessoas tendem a querer que você faça mais. Não sei se você percebe essa relação, mas se você faz... eu recebi um trabalho. Se eu faço esse trabalho de uma maneira muito rápida, a pessoa que demanda, ela automaticamente já me demanda. Então, eu preciso deixar claro assim, olha, eu fiz, mas me dá uma hora, me dá um dia, me dá um tempo, porque eu preciso cuidar de mim. Porque se a gente não... A gente tem que se colocar, e a gente tem que se olhar, e a gente tem que refletir um pouco do que eu estava conversando, né? Dessa questão dessa minha amiga, é a neurociência. A gente precisa se entender, a gente precisa ter um espaço para nós, porque se você não conseguir parar para respirar, se você não conseguir parar para olhar para você, para entender você, para escutar você, ou mesmo para ficar em silêncio durante um período, para recarregar suas energias, você não consegue dar conta dos outros. Então, o que eu penso em relação a isso tá, tem tudo isso para fazer? Tem, mas eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não tiver um tempo para mim, eu não vou conseguir fazer nada do que as pessoas estão me demandando para fazer. Isso serve para tudo, não é só para o meu trabalho, não. É para minha casa. Isso é uma coisa que meu marido me cobra, assim. Se você não limpar agora, não tem problema. Você pode limpar depois, mas para um pouco. Senta. Presta atenção, calma, respira, porque se a gente se cobra tanto, o vírus, e aí logo que isso começou, eu limpava a minha casa todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E aí meu marido virou e falou assim, calma, respira, respira, não pira, né? Essa questão da gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente precisa fazer o melhor. E o melhor também é cuidar da gente. Isso a gente tem que ter muito claro. Então, professora, uma última pergunta aqui dos nossos universitários que chegou para mim. Sobre a hospitalidade e a gastronomia. Como a pandemia afeta esse setor? Caramba! Olha, Júlia, no meu olhar, os dois setores que foram mais atingidos pela questão da pandemia foi os restaurantes e as academias, né? Porque são espaços compartilhados. Ou seja, quando eu vou na academia malhar, tem lá o equipamento, faz lá a série, acabou, vem outro, senta, faz a série. E toda essa questão
de academia acaba, né, você tendo muita compartilhado. E quando a gente pensa no restaurante, é da mesma forma, só que mais próximo. Porque eu tenho um talher que alguém comeu, que às vezes não pode ter sido higienizado direito, e eu vou pegar esse mesmo talher e vou servir para uma outra pessoa. Eu tenho um copo que pode não ter sido higienizado da maneira correta, e esse copo... Então, assim, é um ambiente que ele vai passar por uma transformação muito grande. Hoje, se a gente for pensar nesses espaços, como a gente falou, em reinventar, em inovar, por mais que você coloque o álcool em gel na porta, todos os meus colaboradores vão estar de máscara, mas eu penso que olhar o processo de higienização de talheres, copos, pratos, se você conseguir deixar isso aparente, né? Então, vamos investir em máquina que lave com água, né, quente, que consiga. Então, esse processo ele tem que ser... hoje a gente pode entrar no restaurante, mas ele tem que ser hoje, ele tem que estar claro. A pessoa tem que chegar no ambiente do restaurante, no ambiente gastronômico e ver como que é feita essa higienização, como que cada um desses espaços vão estar passando por isso, porque ele vai passar por um processo. Aqui em São Luís, quase todos os grandes estabelecimentos de restaurante, né, tem ar-condicionado. E como é que vai ser? Né? E muitos dos clientes, se não tem ar-condicionado, eles não aceitam ficar nesse espaço, porque é muito quente. Né? Então, como esses estabelecimentos eles vão se adequar a essa realidade nova? Né? A questão, antigamente, você pensava em eu tenho espaço, eu vou mexer nas minhas mesas para conseguir colocar mais mesas e mais cadeiras para ter uma ocupação maior. Hoje eu preciso ter 1 metro, 2 metros de espaço, de distanciamento entre um e outro para conseguir... Então, como que esse espaço vai atender um número de pessoas que consiga justificar o meu estabelecimento estar aberto? Porque, assim, eu vivo do rodízio de pessoas. Se eu tenho um grupo menor, consequentemente, eu tenho que dar mais giro. Se eu tenho que dar mais giro de pessoas, então eu tenho que fazer um serviço mais rápido. Mas muita gente vai no restaurante, não vai só para comer, ele vai para lá porque ele senta, pede uma bebida e fica conversando. Só que eu preciso hoje que essa pessoa saia, não é? Eu preciso que essa pessoa coma, tal, se divirta, se sinta satisfeita e vá embora para outra pessoa vir ocupar essa mesa. Então, quando eu tenho clientes que vão para o meu estabelecimento e ficam 3, 4 horas, eu vou ter que repensar. Como que isso vai acontecer? Como é que vai ser? Né? Então, assim, nessa questão a gente vai ter que reinventar muito. Eu vejo que a AMAC ali, eu não sei se você conhece, a Associação Maranhense de Artesãos Culinários, né, que tem na frente ali o Júnior Ayub, eles organizam o Festival Mercado das Tulhas. Esse ano vai ter o Tulhas, mas ele vai ser totalmente online, nessa perspectiva, né, de se pensar em hospitalidade à distância. Então, e eles têm pensado e discutido como fazer esse papel, como conseguir, né, atender a essa demanda que a gastronomia vai passar, uma demanda nova, né, desse espaço novo aí. A gente vai ter várias coisas inovadoras que vão nos surpreender, eu tenho certeza. Professora Graziela, foi um prazer ter essa conversa com a senhora. Acho que a gente abriu vários horizontes para as pessoas repensarem sobre essa questão do bem receber a partir do distanciamento. E eu espero que isso conscientize as pessoas de alguma forma. Foi um prazer conversar com a senhora, interagir, fazer esse ao vivo. E muito obrigada por repassar o seu conhecimento para a gente. Bom, Julinha, muito obrigada. Obrigada a todos os que acompanharam aí. Espero que a gente tenha conseguido incomodar, né? Mas incomodar de uma maneira positiva, assim. As pessoas refletirem sobre essa questão da hospitalidade, do isolamento social e do que vem pela frente. Então, obrigada, Júlia, pela sua atenção. Obrigada, meninas. Elis. Obrigada, minha irmã Glaucia. Obrigada, Bruna, Vivi, Nívia. Obrigada,